bem-vindos ao canal de escuta e bate-papo com Maria Teixeira. E hoje eu estou trazendo o tema da angústia ao suicídio. Então são algumas reflexões psicanalíticas sobre o suicídio, porque eu não poderia deixar de dar a minha contribuição ao Setembro Amarelo, principalmente por ser da área da educação, por ser uma estudiosa da saúde mental, dos comportamentos humanos. Então, não queria deixar aqui a minha contribuição. Também por entender que, hoje em dia, suicídio é uma questão de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde comprova cerca de 12 mil suicídios por ano no Brasil e cerca de 1 milhão por todo o mundo. E já é a 4ª morte entre pessoas de 15 a 44 anos. Então, as reflexões que vão se dar por aqui é no sentido de entender o motivo que pode tornar essa existência tão insuportável, a ponto do sujeito tornar o viver mais sacrificante do que o morrer. É no sentido de pensar mesmo como o sujeito faz essa escolha. Então, afinal, o que leva a pessoa a escolher o término da sua existência? Seria uma angústia profunda que leva a uma ação contra a própria existência? A angústia tem sido muito teorizada, tratada na clínica, muito bem detalhada em alguns estudos. A teoria psicanalítica traz muitas reflexões em Freud e em Lacan sobre a angústia. Então, para Freud, a angústia é aquele sentimento que surge do eu, da psique humana, de se esforçar sempre pelo prazer e buscar evitar o desprazer. Pois com o aumento do desprazer, o corpo emite esse sinal de angústia, de sofrimento psíquico, que pode desencadear no mal-estar com sintomas no organismo. Já Lacan postula desde as suas primeiras considerações sobre essa questão da falta estrutural, que é própria aí da estrutura do sujeito. É a questão do sujeito viver nessa sensação de que sempre falta algo para lhe completar. A questão dessa incompletude humana. Então, será que esse desprazer insuportável, essa dor psíquica que traz sofrimento, é o que leva o sujeito a uma ação contra a sua existência? Ou é o fato de não suportar passar por um vexame psicológico, de ser julgado, criticado, ridicularizado muitas vezes, pelo seu jeito de se apresentar ao outro? Sabe-se que as causas podem ser muitas, uma série de fatores que vão se acumulando no sujeito, mas sabe-se que o suicídio não é um ato apenas individual. Os fatores de risco incluem perturbações mentais, psicológicas. Então, envolve muitas vezes as questões da constituição do sujeito, da sua subjetividade. Então, são questões aí sociais, muitas vezes familiares. Portanto, tem a ver com as relações interpessoais. O sociólogo Émile Durkheim, em 1897, ele já se interessou por esse tema. Então, no momento em que a educação era rígida demais, os sujeitos eram muito controlados pela família, pela sociedade, e ele se interessou sobre a questão dos suicídios, que surgiu naquela época, e editou inclusive alguns textos e um livro, O Suicídio. Então, o livro foi um dos pilares no campo da sociologia sobre o assunto, e é muito atual para os dias de hoje. Então, Durkheim postulou que o suicídio é uma questão social, não é individual, e classificou o suicídio em alguns tipos. Por exemplo, suicídio egoísta,
né, aquele sentimento de não pertencimento do sujeito, né, ele pode sofrer muito com essa questão da falta, né? Então essa falta é tão profunda que perde o sentido dele de viver. Leva a uma apatia, uma melancolia, uma depressão e pode chegar ao suicídio, né, se ele não for olhado nem cuidado, né, por alguém. O suicídio altruísta, né, uma pessoa que se doa demais, se dedica demais, é solidária demais, no entanto, ela percebe que a recíproca não é verdadeira. Então, isso, o se doar, o fazer para o outro, né, é o sentido que ela tem da vida dela. No momento que ela percebe que isso não vale a pena, ela vai perdendo esse sentido, né, de viver. Acha que ela sente que não é importante ser bom, né, para o outro, né, que às vezes essa bondade não é recíproca, não é devolvida, né, da mesma forma. E o suicídio anômico, ele diz que é aquela questão das confusões, questões morais, questões existenciais, a ausência de direção na vida, seja uma direção afetiva, uma direção social, profissional. E isso aí vai causando alguns distúrbios sociais, né, no indivíduo. E há o suicídio fatalista. Ele diz que a pessoa é extremamente regulada, né, ela se sente controlada, regulada, né, e mantida numa disciplina rígida, opressiva demais, obsessiva demais. Então, segundo Durkheim, né, os níveis de integração social podem resultar em aumento das taxas de suicídio. A questão é que parece que o suicídio muitas vezes é a última alternativa que o sujeito enxerga. Durkheim definiu o suicídio como um ato social que pode ser causado por vínculos sociais fracos, pouco afetivos, né? Então não há aquela dinâmica, né, de interação. Então a reflexão pode se dar no sentido de que a pessoa não encontra um lugar no mundo para ele, né, na vida do outro. Então ele não se encontra em nenhum lugar no mundo nem na vida do outro e ele se sente essa insignificância de viver. Sabe-se que os estados emocionais negativos são fatores que levam o sujeito a desenvolver comportamentos de culpa, de vergonha, né, de rejeição, de solidão, de angústia profunda. E a pessoa decide por fim, né, a essas emoções insuportáveis. Outra reflexão tem sido sempre muito levantada sobre a questão de como é possível, né, quem convive com a pessoa não perceber a sua intenção de dar fim à sua existência, né? Simplesmente porque o suicida ficou tempo demais só, né, sentindo o peso da sua existência sem sentido. Sabe-se que muitas vezes não é possível perceber porque é um ato silencioso de alguém que já vem planejando a ação contra a vida de forma solitária. Então, o ato de se suicidar pode demonstrar muita dualidade entre vida e morte, entre deixar de existir e desejar morrer. Para a psicanálise, o ato de querer acabar com a própria existência, há relações existentes entre trauma, uma dor psíquica, uma angústia psíquica, que leva o sujeito a um sofrimento intenso, e que por meio de uma análise pode-se explorar a inter-relação entre o traumático e essa ruptura que aconteceu, né, nessa barreira de proteção do psiquismo que todos nós temos, que impede o sujeito ao ato, né, de querer se suicidar, porque há o predomínio do irrepensável. Ele não consegue pensar sobre aquilo. Então, ele não consegue pensar sobre as consequências do seu ato. É o ato de tirar a própria vida, né? Isso é pensar, será que é a morte que o suicida deseja? A
a psicanálise pensa sobre isso, né? Será que ele sabe o que seria a morte naquele momento? Quais as consequências? Porque as nossas escolhas implicam o outro de nossas relações. Então a escolha não é só sua, né? Ou ele acaba buscando a morte como a única alternativa mesmo, de pôr fim ao sofrimento insuportável, porque há um prejuízo no seu aparelho psíquico. Então não há aquela barreira de proteção, sabe, onde ele possa ter aí um senso, né, de julgamento das coisas. Parece que esse momento é uma incapacidade quase total do sujeito manter contato com as emoções próprias, onde só sente o desprazer. Então é só a pulsão de morte que entra nesse caso. Então, o fato do sujeito querer pôr fim à sua existência, essa existência insuportável, né, dolorida demais, não é pelo desejo de morrer. O que o suicida busca é a resolução imediata para que aquilo que o aflige, atormenta, o vexame psicológico, né, de se mostrar tão fraco, tão incapaz de conduzir a própria vida, né, de ser importante para alguém. Então, as estatísticas da Organização Mundial da Saúde demonstram também que o sujeito que vai atrás da morte age, né, de forma que muitas vezes, de maneira alguma, há chance de intervenção, de socorro, porque ele já estava há muito tempo planejando. Mas que o sujeito, né, que não está suportando a vida, ele transmite sinais verbais, comportamentais, ele demonstra a sua intenção em algum momento. Ele para de comer, ele para de se cuidar, né? Então, há indícios, né? Entendeu? Então, isso denuncia que ele estava precisando de um olhar atento, comprometido, de uma escuta apurada, ou seja, de alguém que estivesse ali, né, para ouvi-lo sem crítica, sem juízo de valor, mostrar os sentidos que ele está incapacitado de enxergar. O que as pesquisas psicológicas supõem é que o ato de tirar a própria vida é um sofrimento intenso, uma angústia insuportável mesmo, onde o sujeito sente que a única saída para aquela dor interna é a morte. Então, a partir da psicanálise, o ato suicida é entendido, pelo menos em parte, né, como um evento onde a pulsão de morte prevalece em relação à pulsão de vida, né, que para Freud é necessário que haja esse equilíbrio, né, entre essas duas pulsões. Então, cabe aqui esclarecer que pulsão de vida para Freud é um representante psíquico, né, que é o que nos guia, o que nos impulsiona, né, a fazer, a realizar. Então, está presente no organismo desde sempre, desde que nascemos. Então, é próprio do sujeito, é o libido, o próprio libido mesmo, que nos leva a querer preservar a vida, né, buscar satisfazer as nossas necessidades e desejos. E na pulsão de morte, né, ao decidir pelo suicídio, o sujeito se sente em completo desamparo, né, como o bebê que acabou de deixar o útero. Porque quando o sujeito nasce, ele se vê em completo desamparo e ele é acolhido pela mãe, né, pelo pai. Então, o desejo de morrer pode ser aquele retorno a uma espécie de útero, né, em busca de uma figura protetora. E seguimos assim, né, desde que nascemos. Somos guiados pelo olhar do outro, pela palavra do outro, pelo discurso do outro. E é isso que vai nos dando sustentação, né? É o que dá sustentação à nossa existência. Nós seguimos a imagem do outro, os passos daquele que nos acolhe na alegria e nos momentos de desamparo. Então, esse sujeito ele pode estar querendo voltar mesmo àquela condição primária, né?
Então vamos desenvolvendo, né, no contato com o outro, essas habilidades de lidar com as dores, com os fracassos, com as frustrações, com as perdas, né, com as dificuldades, para podermos enfrentar e suportar a dor de existir. Porque existir não é fácil, é dolorido viver, né? Mas o fato é que temos medo de morrer, né? Então essa é uma questão que intriga, né, algumas pessoas ao querer entender o porquê de uma pessoa, né, tornar a sua existência tão insuportável e querer pôr fim a ela, né? Então, o ato de se suicidar é uma atitude questionada pela sociedade, né? Então, afinal, temos medo de morrer, né? E tudo é pensado sempre no sentido da preservação da vida, né? De nos prevenir, né, para que nada de ruim nos aconteça. Então, sabemos que o medo de morrer é inato do ser humano, é um comportamento herdado, né, pelos estímulos externos. O medo é um comportamento que vai sendo aprendido como qualquer outro, né? O medo é essencial para criar alertas, né, em casos de emergência, né? Então, tudo o que queremos é preservar a vida. Desenvolvemos o medo como necessidade de sobrevivência para sustentar a existência da espécie mesmo. Por exemplo, o comportamento sexual é para preservar a vida, para dar continuidade à existência, à vida humana. Então, a necessidade de se alimentar, de praticar atividade física, né? Tudo o que buscamos é para preservar a vida. Então, a questão é como alguém pensa em pôr fim à vida. Se tudo o que mais tememos é a morte, e por que temos medo da morte? Temos medo da morte porque significa destruição, ruína, fim, né? E temos muito medo do fim, né? O medo da morte é negar essa força destrutiva, né? Pois tudo que aprendemos é nos proteger para preservar a vida. Por isso muitos não entendem, né, como alguém decide, né, pôr fim à sua existência. Mas talvez a pulsão de morte pode entrar, né, no sentido do sujeito querer destruir a vida orgânica, né, para conseguir voltar a um estado inorgânico, talvez, ou sentir a sensação de novo de estar protegido no útero da mãe. A psicanálise pensa sobre isso. Então, o que o sujeito quer é destruir a dor e não a vida. Nessa perspectiva, muitas vezes, dá tempo de salvá-lo, né, de mostrá-lo outra alternativa, outros sentidos para continuar existindo. Então, como as dores psíquicas são internas e causam muito sofrimento psíquico, o sujeito está destruindo a si mesmo porque ele só quer acabar com a dor, ele não quer morrer. Então, o importante é saber o que o outro que está do seu lado está pensando, né, está sentindo. Então, prevenir é no sentido de observar os comportamentos mais frequentes das pessoas com quem você convive. O comportamento que foi mudado, né, de repente a pessoa não é desse jeito e está agindo assim. Por quê? Então, é investigar mesmo para tentar entender. Então, é muito importante falar sobre o suicídio, porque falar é prevenir, né? Falar sobre, no Setembro Amarelo, sobre o suicídio é incentivar, né, as pessoas a falar mais sobre o assunto, né? Porque durante muito tempo foi um tabu e ainda é um tabu para algumas pessoas. Então, há aquele mito de que a pessoa que fala que vai se suicidar, ela não se suicida, né? Ela está fazendo fita, né? Ela está querendo aparecer, né? Então, ela pode estar querendo aparecer mesmo, ela tem um motivo. Então, a questão é a pessoa se aproximar, né, observar
Então, a observação no convívio com o outro é importante para essa preservação da vida. Isso é se mostrar, prestar mais atenção no comportamento do outro, seja na família, no trabalho, na escola, no meio social. Então, o apoio familiar de amigos pode fornecer esse apoio emocional necessário para aquele que se sente sem sentido, né, de viver, achando que essa existência não tem significado. Então, o importante é falar sobre isso, para que ele possa enxergar outros sentidos, né, para a vida. Então, a presença, o afeto, a atenção pode fazer a diferença na hora da pessoa escolher viver ou morrer. E aí eu quero deixar a dica aqui que o CVV, né, está aí, Centro de Valorização à Vida. Então, ele realiza apoio emocional, prevenção do suicídio, atende de forma voluntária, o número é 188. Então, é procurar conversar sobre o que incomoda, né, para procurar entender, né, algumas questões que no momento que a pessoa está se sentindo aí insignificante, né, ele possa encontrar um sentido para a vida. Então, o objetivo é mais de falar, né, dessa questão. Então, fora o CVV, a pessoa pode procurar as universidades próximas, né, a universidade que tem o curso de psicologia, porque há a clínica escola, onde o sujeito pode se inscrever para ter atendimento gratuito, não é? Então, eu acho que essa era as reflexões que eu queria trazer para o dia de hoje. Aguardo aí os seus comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.